Bom dia, pessoal. Quem está em casa, bom dia quem está aqui na sala. Se estiverem me ouvindo, confirmem aí, tá? No chat ou então por voz. Ó, a gente vai iniciar com a correção da página 48 e 49, mas hoje a gente vai finalizar o livro também, tá? Então, como é que vai funcionar? Eu vou destacando alguns pontos do assunto com vocês e a gente vai respondendo as questões que vierem adiante, tá? Então, vamos lá. Nessa primeira atividade aqui de correção, eu vou direto para as respostas, tá? Quem está em casa já consegue observar ali a resposta da letra A, letra B e letra C do segundo, do lado esquerdo da página, tá? Já fez, não foi? O segundo já fez, só no terceiro. O primeiro é a letra E, né? Isso. Então aqui vamos só corrigindo. O segundo já está agora, terceiro em diante. Terceiro em diante? Então vamos lá. Ó, terceiro diz o seguinte: utilize seus conhecimentos sobre o Complexo Regional da Amazônia para preencher as palavras cruzadas. Letra A. A floresta amazônica é considerada a maior floresta tropical do mundo. Ok? A vegetação predominante na Amazônia é a floresta amazônica. Vão fazendo aí, tá? Quem está em casa vai acompanhando. Em termos populacionais, podemos dizer que o Complexo Regional da Amazônia é menos povoado. Letra D. As paisagens do Complexo Regional Amazônico são compostas basicamente por depressões, planaltos e planícies. Na Amazônia prevalece o clima equatorial. Perfeito. Então, quem está em casa, atualiza aí, printa a tela, se possível, e vamos seguindo, tá? 49. É o mesmo. Só que tem que repetir a cruzada aí dentro. Mas se não fizerem, não tem problema não, tá? Pode deixar em branco. Porque aí eu sei que vocês já responderam em cima. Ó, número 4. Desde o período colonial até os dias de hoje, diversos fatores impulsionaram a ocupação e a exploração econômica do Complexo Regional da Amazônia. Elabore em seu caderno uma linha do tempo que mostre os principais acontecimentos de determinadas ocupação para o desenvolvimento econômico dessa região. Essa não precisam responder, tá? Não precisa fazer no caderno, porque aí vocês não vão me entregar isso, tá? Mas quem está em casa está conseguindo observar aí a linha do tempo aqui, ó, do lado esquerdo, do lado direito da tela, mostrando justamente o processo de crescimento e desenvolvimento econômico dessa região, tá? Entre 1600 e 1700, a exploração pelas drogas do sertão. De 870 a 970, a extração de látex, o ciclo da borracha. A partir dos anos 60, incentivos do governo federal. Em 53, a gente teve a criação da Superintendência da Amazônia, a Sudã. 58, construção da rodovia Belém-Brasília. 67, criação da Zona Franca de Manaus. Então, percebam que, ao longo do tempo, um conjunto de atividades e de investimentos foram sendo desenvolvidos dentro desse complexo regional, permitindo seu desenvolvimento econômico como nós conhecemos na atualidade, tá? Esse é o 4. Eu só comentei sobre ele, mas pode pular, tá? Quinto, verdadeiro ou falso? A primeira, a população do complexo regional cresceu significativamente, graças aos incentivos do governo federal? Verdadeiro. A Amazônia é considerada um grande vazio demográfico? Verdadeiro. Vazio demográfico é porque dentro desse complexo regional a gente tem diferentes pontos onde a gente não tem concentração de pessoas. Os incentivos do governo federal à ocupação atraíram grande parte da população para a região? Falso. Não é a mais povoada, tá? Os incentivos do governo federal à ocupação não geraram nenhum impacto. Falso. Os projetos agropecuários e a exploração mineral proporcionam um tipo de ocupação em que não há violência e disputa por terras. Falso. A gente sabe que há conflitos territoriais.
O sexto, deixa eu resumir para vocês, tá? Ó, tem um texto aí que fala sobre alguma questões econômicas ligadas a esse complexo regional. E aí, depois da leitura, ele fala o seguinte: qual a principal intenção do governo federal em criar a Zona Franca de Manaus? Para quem está em casa, a resposta está aparecendo ali. Desenvolvimento da região e integração ao restante do país. Botem aí. Desenvolvimento da região e integração ao restante do país. Desenvolvimento da região e integração ao restante do país. Integração ao restante do país. Para quem não ouviu por algum motivo, lembrem que quem está devendo livro, trazer livro, tá? Porque senão está automaticamente fora da recuperação, tá? Está reprovado. Quem não trouxer livro 1, 2 e 3. E para falar também, essa máscara que eu estou usando, ela é muito ruim. Eu preferi a outra. E ela é muito colada no rosto. Não tem uma separação um pouco da boca, para falar é muito ruim. Não gostei dela, não. Vamos lá, sétimo. Sobre a atividade agropecuária na Amazônia, é correto afirmar? Letra B. Atualmente, a atividade mais importante da região é a agropecuária. Seguindo. Letra D. A Zona Franca de Manaus é a região agropecuária mais importante da Amazônia. Pronto. Tá certo? Não, tu marcou qual? Letra D. Não, é letra B, homem. Ela machuca a letra. Sabe por que não é a letra D? Deixa eu voltar lá para lhe dizer. A Zona Franca de Manaus é a região agropecuária mais importante do país, porque a Zona Franca de Manaus é um complexo industrial. Vamos lá. Uso dos recursos naturais, tá? Não é novidade para vocês que, quando a gente pensa na diversidade nesses complexos regionais, o complexo da Amazônia, ele é o mais rico em recursos naturais, tá? Então, consequentemente, isso acabou favorecendo o início do processo de ocupação dentro desse território, tá? Explorando aí, é claro, as suas riquezas naturais. E, posteriormente, avançando para um maior desenvolvimento econômico. E aí, as atividades que acabam se destacando lá é justamente a agropecuária, o extrativismo e a mineração, devido à sua biodiversidade que existe. Vamos seguindo aí. Nessas imagens, a gente tem aí alguns exemplos de dessa biodiversidade presente aí dentro dessa região, tá? Destacando aí, por exemplo, nessa terceira imagem, o cupuaçu, que é uma fruta endêmica da Amazônia, ou seja, só existe na Amazônia, tá? Graças ao seu alto teor de gordura, as sementes desse fruto são utilizadas para a fabricação de chocolate, substituindo as sementes de cacau, também usada na preparação de sucos como base para também cosméticos. Então percebam que, quando a gente pensa na atividade extrativista dentro do complexo regional da Amazônia, a gente precisa entender que o que é extraído lá tem uma infinidade de utilização. Destaque aí, por exemplo, o látex para a produção de borracha. E aí a gente tem, dentro da indústria, a utilização para diversos segmentos, tanto para alimentos, quanto para a produção de cosméticos, ou para outras áreas, como a produção de borracha, tá? Vamos lá. 51. Primeira questão, ela diz o seguinte, ó. Depois de observar as imagens, você saberia dizer de que modo a biodiversidade da Amazônia pode ser aproveitada economicamente? Foi o que eu havia comentado com vocês. A biodiversidade que existe lá dentro da Amazônia, quem está em casa já vai atualizando, tá? Ela é utilizada em diferentes áreas da atividade industrial, como, por exemplo, produção de medicamentos, alimentos e o turismo. Coloquem aí, então. A biodiversidade pode ser aproveitada
a biodiversidade pode ser aproveitada economicamente por meio, pode ser aproveitada economicamente por meio da produção de fármacos alimentos produção de fármacos, alimentos e turismo também. A número 2, vocês podem pular, tá certo? Não precisa fazer. Quem está em casa, acredito que já atualizou, não é isso? Então, vamos seguindo, tá? E aí, na página seguinte, pessoal, a gente tem justamente a 51, as potencialidades econômicas da biodiversidade, tá? Então, como vocês sabem, a Amazônia, então, ela é um complexo regional com uma das maiores biodiversidades do mundo, tá? O número sobre biodiversidade está em torno aí de 14 mil espécies de plantas e 30 milhões de espécies de animais diferentes. Então, percebam que há uma possibilidade de muitas espécies ainda não ter serem nem identificadas pelo homem, tá? Devido à quantidade imensa que existe dentro desse grande complexo regional, tá? Por esse motivo, obviamente, que a região ela é alvo de interesse aí por pesquisadores, tá? Em geral, tanto botânicos, zoólogos e entomólogos, tá? Observem aí a definição de cada um desses aí, no quadro aí ao lado. Os entomólogos são os profissionais que estudam os insetos, botânicos, as plantas e algas, e os zoólogos estudam os animais por meio de maior porte, tá? A primeira também ela é uma resposta pessoal. E aí, no último parágrafo, fala um pouquinho sobre os estudos de espécies que já foram identificadas, tá? De modo geral, elas vão permitir que a gente entenda melhor a flora e a fauna daquela região, a partir do que já foi identificado, das espécies que a gente já conhece que existem lá. E existe também aí a possibilidade de, como é uma região rica na atividade extrativista, o conhecimento de outras espécies podem servir justamente para a extração de substâncias que podem ser utilizadas na produção de alguns produtos, como até mesmo novos medicamentos, alimentos e também aí cosméticos, tá? Então, a importância é justamente essa, tá? Da gente conhecer a biodiversidade que existe, não só nesse complexo regional, mas em outras regiões do mundo, entender o que é que a natureza disponibiliza que a gente possa fazer o uso dele, tá? Pois é. E aí, na página seguinte, a gente tem aí alguns exemplos de utilização, de extração, a partir do que a gente tem catalogado das espécies de animais e vegetal, para a produção de medicamentos. O primeiro que a gente tem aí é o que, pessoal? Essa plantinha aqui, acredito que todo mundo já viu ela em algum lugar, né? Pronto. Aí o exemplo aí que ela é utilizada como medicamento para a produção contra a leucemia e tratamento de alguns tumores. Branca, né? O veneno da jararaca, como vocês estão vendo aí, pode ser utilizado também na produção de medicamentos voltado para o tratamento da pressão arterial. E por último, o sapo, que possui uma substância em sua pele
que pode ser utilizada para a produção de anestésico. Claro que isso que é extraído desses animais e dessas plantas são aí, em alguns casos, mecanismos de defesa para cada um deles, tá? Mas a gente utiliza isso a partir do conhecimento que foi adquirido para a produção de medicamentos, tá? 53, vamos lá? Essa aí eu vou resumir para vocês, tá? Quem tem em casa, quiser copiar tudo, pode copiar, mas quem não quiser, aguarda aí que eu vou resumir. Algumas espécies são de grande importância para a produção de fármacos, como a jararaca, estão em risco de extinção. A partir do que discutimos até o momento, escreva a importância da preservação dessas espécies e as consequências para a sua extinção. Então percebam que, de um lado, a gente tem os animais que podem ser utilizados, extraindo alguma substância deles para a produção de algum medicamento. Do outro, a gente tem um grande problema, que é a questão da extinção de algumas espécies, tanto vegetal quanto animal, fazendo com que diminua a disponibilidade dos recursos naturais disponíveis. Então, como resposta, vocês podem colocar aí que a preservação dessas espécies, quem está em casa vai escrevendo também, conforme eu estou falando aqui, tá? A preservação dessas espécies é fundamental deixa eu só ver aqui como é que eu vou resumir, tá? Para a manutenção a preservação dessas espécies é fundamental para a manutenção da biodiversidade da biodiversidade e suas substâncias. E aí, dentro dessa ideia, a utilização dessas substâncias presentes em alguns vegetais e em alguns animais para a produção de medicamentos, estima-se aí que aproximadamente a Amazônia tinha 10.000 substâncias com propriedades medicinais, que ainda no futuro serão conhecidas, tá? Então, por exemplo, a gente pode dizer que talvez exista alguma doença na atualidade que ela não tenha um tratamento ou não tenha um tratamento adequado, mas que no futuro descubra-se alguma substância presente na natureza que venha a ser utilizada para a produção do medicamento, tá? Pois é. Bem, não só pela produção de medicamentos, e dentro desse complexo regional se destaca, tá? A gente também tem a produção de alimentos, ela é bastante destacada dentro desse complexo regional, como vocês observam aí nesse quadro azul que está na página do livro de vocês, tá? Oi. Esse trabalho até dizendo que só tem que está na Amazônia. Mas eu tenho graviola no meio. Não entendi a pergunta. Que vida não sabe mais. Até dizendo, frutas só encontra na Amazônia. A também vida graviola. Deixa eu ver aqui, tá? Podemos citar como, por exemplo, bichipaçu, graviola, guaraci, entre outros. Deixa eu ver aqui, tá? Do início. Além do potencial econômico na produção dos fármacos, a Amazônia também se destaca na produção de alguns alimentos. Na floresta amazônica, por exemplo, devido à diversidade de vegetação, existem também uma grande variedade de frutos que só podem ser encontrados na região.
Podemos citar, por exemplo, ó, essa informação aí, ela pode estar desatualizada ou algum tipo específico de graviola, alguma variação, só é encontrada na região amazônica. Mas a gente sabe que graviola tem até no quintal de casa, né? Então, desconsiderem essa informação aí, pelo menos da graviola, tá? Vamos lá, seguindo para a página 53, porque a questão 4 e 5 são questões pessoais. Ó, quando a gente pensa, então, na biodiversidade que existe dentro da Amazônia, a gente precisa levar em consideração um termo bastante conhecido, ou não tão conhecido por vocês. É a chamada biopirataria. Que danada é isso, Vitor? Biopirataria. Sim. Contrabandear plantas, também animais. Isso. Ó, então vamos lá. A biopirataria nada mais é do que, como os meninos aqui falaram, e vocês estão observando aí em casa, nada mais é do que o tráfico de animais ou plantas, ou seja, a retirada de algum organismo, seja ele vegetal ou animal, sem que haja prévia autorização do governo brasileiro, tá? Infelizmente, isso é uma prática bastante comum na região amazônica, considerando, é claro, a rica biodiversidade que lá existe, tá? As espécies podem ser contrabandeadas para serem vendidas como animais de estimação e o maior interesse são, na verdade, aí pelas substâncias que alguns desses animais ou plantas carregam em suas estruturas ou em seu interior, tá? Por exemplo, existe alguma substância que é extraída de algum animal que pode ser, entendeu? Geralmente, aquelas plantas que tem de animal. Aí o corpo fica pesando, né? Pronto. Que aí não precisa entrar na planta, né? Só utilizar para fazer um chá ou até mesmo deixar a planta, deixar lá a folha seca. Isso. Pronto. De vez em quando eu vou lá e raspa a casca dele. Sim. É um exemplo. Aí não precisa, só fazer essa raspagem você já consegue ter acesso àquela substância que você precisa. E aí o maior interesse é justamente esse, pessoal, para a produção de medicamentos, que ocorre esse processo de biopirataria, ou para a criação de algum animal exótico de estimação, tá? Vamos lá, seguindo. Observem esse parágrafo aí na página 54, o último, que ele fala então o seguinte, ó, o direito dos animais ele tem sido muito discutido nos últimos anos. Dentre as críticas feitas está a comercialização que muitas vezes envolve práticas inadequadas e ilegais, além, é claro, dos maus tratos. Bastante comum a gente ver o contrabando de animais e o quanto eles sofrem com todo o processo, desde a sua captura até o transporte totalmente inadequado que é feito. E a gente tem uma grande perda desses animais por conta desse tipo de ação ilegal, tá? Por esse motivo, então, existem grupos ambientalistas, obviamente, que atuam aí contra a compra e a venda de animais e incentivam aí a adoção dos que vivem em ruas e aguardam ou em ONGs, tá? Então, a questão do direito dos animais não está apenas àqueles animais silvestres, tá? Mas os animais domésticos também. Oi. Pode, aquele nome do cara que fala. Qual? Cara que fala. Oi? Cara que fala, esse nome. É um papagaio. É o que ele tem. Pode? Pode, mas precisa de autorização. Você pode ter, você pode criar como animal doméstico, mas precisa de autorização. Ok, pessoal? Então vamos lá.
Então, com a finalidade, então, de proteger a biodiversidade, a fauna e a flora, a partir do ano de 1933, o Brasil e outros 160 países assinaram um acordo conhecido como Convenção sobre a Diversidade Biológica, tá? Esse documento, então, ele determina que os países devem tomar uma série de iniciativas que garantam a conservação biológica e o uso sustentável de seus componentes. Atualmente, o Brasil tem enfrentado algum problema em relação à conservação de biodiversidade. Pessoal, existem uma infinidade de leis que vão proteger os animais, que vão proteger o meio ambiente, vão proteger a biodiversidade, entre outros. Porém, a gente observa que essas leis elas acabam não sendo aplicadas ou sendo muito frágeis, permitindo então que alguns crimes contra os animais e o meio ambiente ainda insistam em acontecer dentro do nosso território, tá? Então, aí, uma manchete de jornal destacando aí, projeto do governo viabiliza a exploração de minérios em terras indígenas, tá? A gente sabe que há leis que protegem as populações tradicionais, mas ainda assim a gente acaba se deparando com situações como essa destacadas aí, tá? A autorização também por parte do próprio governo de atividade mineradora em terras indígenas, quando essa não deveria acontecer, tá? Número 6 é resposta pessoal, também podem pular, tá? Ou responderem aí conforme a ideia de vocês. Então, vocês perceberam que, dentro da rica biodiversidade que existe dentro da Amazônia, a gente já viu o grande potencial de aproveitamento que pode ser realizado, né? Principalmente para a produção de fármacos e alimentos, tá? Vamos falar então agora sobre o uso das águas, tá? Na página 56. Mudem aí para ela. E o que não é Pessoal, vamos lá, vou dar um tempinho só para vocês colocarem uma resposta aí naquela outra questão, tá? Da página anterior, antes da gente começar. Leiam ela aí e façam, tá? Falta. Depende qual for. Mas vai trazer muito impacto, principalmente nas áreas que vão estar mais distantes dela. Vamos lá. Oi? Acho que já tocou. Não? 9h30. Vamos lá. O uso das águas. Como vocês estão vendo aí no mapa, o Brasil ele possui aproximadamente 64% da área da bacia hidrográfica do rio Amazônia, tá? Do rio Amazonas. E sendo aí o maior do mundo, tá? E os outros 36% estão distribuídos aí em 7 países. Em outras palavras, o que isso quer dizer? A área da bacia hidrográfica do Amazonas, 67% pertence ao Brasil, e os outros territórios que compõem essa bacia hidrográfica estão divididos aí em outros 7 países, tá? Essa bacia, ela possui 20% de toda a reserva de água doce do mundo, tá? Além disso, ela vai contar aí com a reserva subterrânea, tá? Água localizada no território nacional, o chamado aquífero Alter do Chão, ou sistema aquífero da Grande Amazônia, com cerca de 160 trilhões de metros cúbicos, valor 3,5 vezes maior do que o volume de água do aquífero Guarani.
Apesar de todo esse potencial hídrico, por enquanto, o aproveitamento econômico concentra-se nos rios. O que acontece? Dentro desse complexo regional, a gente tem uma grande disponibilidade de água, tanto em superfície quanto de forma subterrânea. Mas, ainda assim, grande parte do que é aproveitado dessa água é apenas das águas que a gente observa nos rios, em superfície, tá? Observem esse mapa que aparece aí na tela para vocês. A gente tem a divisão aí, representado pelas linhas vermelhas, o limite dos complexos regionais. As listrinhas azuis dentro da área em verde são os rios, tá? E a área em verde aí destacada é a área que compreende a bacia do rio Amazonas, tá? A bacia amazônica, tendo seu rio principal, o Rio Amazonas, e todos os seus afluentes ligados a ele, tá? Nesses 3 pontos aí em laranja, vocês estão vendo aí no mapa, estão vendo os triângulos laranja? São o quê? Barragens. Ou seja, temos uma barragem aí e, consequentemente, uma usina hidrelétrica para a produção de energia. Oi? Lá perto, no interior do meu corpo, uma barragem grande. Oi? Não entendi. Uma barragem Sim. que ia para a cidade. Sim. E lá quando é de caixão. Então, percebam que as barragens que existem nessa região só existem 3, de acordo com os dados desse mapa. Mas, devido ao grande potencial hídrico que tem na região, esse aproveitamento ele pode ser utilizado de diferentes formas, como, por exemplo, para a geração de energia. Vamos às nossas 2 próximas perguntas. Cite os rios e estados quais as hidrelétricas Belo Monte, Santo Antônio e Jirau foram construídas, tá? Então, aí nós temos 3 usinas hidrelétricas. A usina de Santo Antônio e Jirau estão localizadas no rio. Não tem o nome do rio aí, não dá para ver, né? Dá para ver o nome do rio? Isso, o número 1 está em qual rio? Está no rio. Rio Alto Mar, isso. O 2? E também está ficando no fundo, que é o rio Xingu. O 3 fica no rio. Rio Xingu. O 3 não, que fica da fora do Brasil. Então vamos lá. Vocês vão colocar aí da forma que eu vou dizendo a vocês, tá? Coloquem aí número 1, número 2 e número 3. Coloquem aí número 1, número 2 e número 3, na ordem. Um abaixo do outro, isso. Para ficar mais fácil de vocês lerem a resposta, tá? O número 1, qual o nome do rio? É a usina Santo Antônio, não é isso? Usina Balbino. Isso. Vocês coloquem aí qual o rio? Rio Alto. Pode colocar. Isso. Usina Balbina, Rio Altumã. E está em qual estado? Não. Olha ali perto do triângulo do 2. Qual é aquela sigla? Pará. Perto do triângulo 2. Tá vendo? Pará. Então coloquem aí. Vocês vão colocar número 1, o nome do rio e o nome do estado, tá? Ou a sigla do estado. E a mesma coisa vocês vão fazer para os outros, tá? Vão atualizando aí. Ele está falando da usina. Oi? Aqui do lado, tem um quadradinho aqui, ó. Um quadradinho aqui do lado. Na legenda. Número 1, usina Balbina, localizada no rio Uatumã, no estado do Pará. Depois temos aí o complexo do rio Madeira, não é isso? Cadê?
O número 2 está em Rondônia. O 2. Não. Rondônia. Não, o 2, desculpa. O 2 está no Pará. O 1 está no Amazonas. E o 3 está em Rondônia. Oi? Você vai tarefa para casa? Talvez não. Como eu tenho que terminar tudo, provavelmente não vai. Oi? Isso. Vamos lá, seguindo aí, ó. O potencial hidrelétrico da bacia do... Fizeram todos, né? O 3, o 1, 2 e o 3, né? Pronto, ótimo. Vocês só precisam colocar o nome do rio e o estado que aquele rio se encontra. O rio 2 é encostado. No rio. Aí. Não, o estado. Pará. Pará. Paraná e PR. O rio está no Amazonas. Isso. O 2 no Pará e o 3 em Rondônia. Segunda questão. O potencial hidrelétrico da bacia amazônica só é relevante quando combinado com o relevo. Compare o mapa da bacia amazônica com o mapa da página 34 e aponte quais são as formas de relevo que devem ser construídas hidrelétricas. Essa aí não precisa voltar no mapa, mas eu vou perguntar a vocês. Vocês lembram? Quais são as formas de relevo que predominam nessa região? Não está elegível. Não dá para ler, não. Sei lá. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui, tá? O terceiro é qual, pessoal? Vamos lá. Rio Madeira. O terceiro é Rio Madeira, pessoal, em Rondônia. Rio Madeira? Isso. O terceiro é Rio Madeira. Rio Madeira fica aqui está na Rio Madeira. Aí a barragem 3, mais 2 mil faz Rio Madeira. Sim, mas aí o que acontece? A barragem está em qual estado? A barragem está no estado de Rondônia. Então, no Rio Madeira. O rio, pessoal, ele não vai seguir os limites de cada estado, não. Os rios desconhecem isso. Então, fiquem atentos ao ponto onde a hidrelétrica foi construída e não aonde é a nascente ou a foz do rio, tá? Vamos lá. Segundo, quem está em casa provavelmente já conseguiu fazer. Por qual motivo? Sim, quais são as formas de relevo predominantes dentro desse complexo regional que a gente tinha visto? Ok. Para que eu tenha a construção de hidrelétricas, para que a água possa chegar com força na estrutura que vai gerar energia, eu preciso de que forma de relevo? Depressão. Depressão e qual a outra? Planalto. Nas planícies, a água do rio ela é muito calma. Para a geração de energia e construção de hidrelétrica, eu preciso...
A água precisa ser em constante movimento e de forma acelerada. Então, os rios... Esqueci, agora na fronteira do Paraguai, velho. Tem a casa de rio que vai caindo. Lá eles são barragens. Exatamente. Para geração de energia, a gente precisa dos chamados rios de planalto. Coloquem aí, em planaltos ou depressões. Coloquem aí como resposta. Em planaltos ou depressões. Isso. Então, como vocês viram, no complexo regional da Amazônia tem muita água, tem formas de relevo adequadas para a geração de energia. Então, ou seja, tem um grande potencial hídrico que favorece, é claro, a construção de barragens hidrelétricas. Oi? Exatamente. Aí a gente sabe que vai ter alguns impactos pela construção de barragens hidrelétricas na região, porque uma grande extensão, uma área vai precisar ser o quê? Inundada. Isso. Essa área aqui, ela seria perfeita se ela fosse urbanizada. Ela seria o maior ponto, talvez, industrial, talvez, até também. Considerando os recursos que tem, com certeza, principalmente de água, pode ser. E aí, destaque nessa imagem, pessoal, para que vocês vejam aí a usina de Belo Monte, tá? No estado do Pará. Vamos lá, seguindo. Depois eu confirmo ele aqui no final. Eu coloco no mapa aqui na internet para a gente ver o nome dele. Quando a gente pensa, então, na construção de uma hidrelétrica e nos impactos que ela pode causar, o primeiro é justamente pela grande área que vai ser inundada. A gente vai ter uma grande perda de biodiversidade e também vai impactar famílias ou povos tradicionais que residiam naquela área, ok? Isso. Mas um outro ponto também que acontece é a mudança no curso dos rios. O que acontece? Observem aí a partir do segundo parágrafo, na página 57, ao lado desse quadrinho azul, tá? Pode. Outro grande projeto de usina hidrelétrica de Belo no estado do Pará. A construção dessa usina implicou mudança no fundo do rio e eliminou um de seus membros. Devido a essa extensão, alterações, grandes áreas não são mais abastecidas pela água do rio, água do Xingu, o que afetou a vida de povos indígenas, ribeirinhos e agricultores que habitam a região. Leandro tem ético para curva de rio. Então, ou seja, provavelmente vocês já viram alguma fotografia aérea de um rio, principalmente numa área de planície, as curvas que o rio faz, né? Daquelas curvas que o rio faz são chamadas justamente de meandros, tá? E isso, é claro, pode acontecer com a construção de hidrelétricas, que os meandros eles se percam, ou seja, uma determinada curva que um rio faz, um meandro, ele pode ter o seu curso alterado, ou seja, desviando a água do rio para uma outra direção, fazendo com que aquela curva, aquele meandro, ele fique totalmente isolado. E isso, é claro, traz impactos para aquele ambiente, tá? Vamos lá. Primeira questão aí na página 57. Mencione os impactos negativos que podem surgir na decorrência de construção de hidrelétricas, tá? Como eu já havia falado, comprometem a fauna e a flora. Escrevam aí. Comprometem a fauna e a flora. Isso. O primeiro e o terceiro é basicamente a mesma coisa. Quem está em casa pode fazer aí também, tá?
comprometem a fauna e a flora. A fauna e a flora local, além de alterar comprometem a fauna e a flora local, além de alterar o estilo de vida dos povos que habitam essas áreas, como eu havia comentado com vocês. Alterar. O estilo de vida dos povos que habitam essas áreas. Agora, é claro que, pessoal, quando a gente pensa nos impactos que uma obra como a hidrelétrica possa causar, a gente precisa entender que esses impactos, eles não estão restritos apenas àquela área aqui onde ocorreu a modificação, tá? Essas alterações, elas podem ser projetadas e ultrapassar a escala daquele local, impactando outras áreas mais distantes. Vamos observar aí a partir da página 58. Oi? Vamos falar sobre ele agora. Foi? 2008? Ó, vamos lá. Problemas ambientais. Observem logo esse mapa que aparece aí na tela para vocês. Ele mostra aí, desde os anos 60, como a gente sabe, que a gente tinha visto anteriormente, foi o período em que esse complexo regional ele passou a receber investimentos, né? Ou seja, as modificações que ocorreram aí passaram a ocorrer de forma mais intensa e mais rápida. Essa imagem aí, ela mostra aí o ano de 1998 e o ano de 2008. Ambas são duas imagens de satélites que mostram aí um determinado problema ambiental, tá? Que ocorre principalmente nessa região. E qual seria esse problema ambiental, pessoal, de acordo com esses mapas? A área em verde representa a cobertura vegetal de florestas e a área rosa corresponde à ação humana. O que foi que aconteceu? Oi? O desmatamento, não é isso? Então, ou seja, num período aí bastante curto, a gente observa que o desmatamento ele ficou bastante intenso dentro da região desse complexo regional. Aí a pergunta aí está querendo saber o que foi que aconteceu. Primeiro, o que foi que aconteceu aí? Aumentou o quê? Isso é uma consequência. Mas para que o desmatamento aumentasse, o que foi que aconteceu antes? O aumento das ocupação humana. Então, coloquem aí. Houve um avanço das ocupações, porque se vocês observarem, no ano de 98, essas ocupações elas já existiam. Só que, ao longo do tempo, ela só foi evoluindo, tá? Houve um avanço das ocupações e, consequentemente, o desmatamento na região. Das ocupações e, consequentemente, o desmatamento na região.
9h50. Ó. Oi? Não, 9h10. É. Talvez alguma turma foi mais cedo. Ó, preste atenção nesse parágrafo aí, só para a gente resumir ele, tá? Eu vou falar alguns pontos importantes que tem aí para que vocês entendam. Quando a gente pensa nos problemas ambientais dentro desse complexo regional, o principal deles é a questão do desmatamento, como a gente está observando aí, tá? E esse desmatamento ele pode ocorrer devido ao avanço das atividades humanas, através de queimadas, né, da vegetação, para dar espaço à agricultura e à pecuária. Só o que acontece? Por mais que essa região da Amazônia ela venha sofrendo com o avanço desse tipo de atividade, o solo da região ele não é adequado para o desenvolvimento de agricultura ou pecuária, devido às condições que o solo apresenta. São solos arenosos e que, dentro de um determinado espaço de tempo que você realiza um cultivo, aquele solo ele fica logo empobrecido. Então, consequentemente, há necessidade da decomposição de matéria orgânica para a reposição desses nutrientes no solo, tá? Vamos lá, seguindo aí. Página 50 aí. Oi, 59. Olha um pouquinho, até ela senta aí um pouco. Até 55. Vamos direto então aí para essas questões, tá? Ela fala aí sobre a questão do desmatamento e que a emissão dos gases de CO2 para a atmosfera, que são gases que potencializam o chamado efeito estufa, é justamente, né, devido às queimadas que são utilizadas, tá? Então vamos lá. Nesse momento, em ciências, você está estudando sobre o fenômeno natural que pode ser intensificado pela ação humana, por causa da emissão de CO2. Qual fenômeno é esse? Efeito. Coloquem aí. Efeito estufa. Na primeira, tá? Efeito estufa. Na sequência, aponta as consequências da intensificação desse fenômeno natural para o ambiente e para a sociedade, tá? Então, se o efeito estufa ele ficar muito mais intenso, o que é que vai agravar? O chamado aquecimento global. Coloquem aí, vai ter mais, tá? Isso. No segundo, coloquem primeiro aquecimento global e depois eu vou falar o resto para vocês. Oi? Ei, nós comemos aquele ali que fica no barulho. E se acontecer o aquecimento global, vai acontecer o que depois? Isso. Oi? Derretimento das geleiras. E aí, pessoal, quem está em casa já conseguiu atualizar, né? A segunda questão, quem está aqui. Então, ou seja, a partir do momento que o efeito estufa ele for intensificado, a gente vai ter um maior aquecimento. Oi? O que é que acontece? Quando a gente pensa na questão do efeito estufa, aquecimento global e o derretimento das geleiras, isso vai aumentar o nível médio dos oceanos, obviamente. E aí, quem mais vai sofrer com isso, principalmente, são as cidades litorâneas, onde o relevo, onde a maioria das cidades estão praticamente ao nível do mar. Mas tem como tirar o mar? Oi? Tem como tirar o mar?
Tirar o quê? Água do mar. Não. Para colocar onde? Água dentro. Mas você tirar um caderno aí, não tá na água. Mas não. A gente tem tanto. É. Então vamos lá, pessoal, seguindo aí. Chamar a campainha. É. Além, é claro, dos impactos, né? Ligados aí às queimadas e à questão do desmatamento, pessoal, a gente tem os impactos causados pelas hidrelétricas, que a gente já falou anteriormente sobre isso, tá? Quais são os principais impactos? Perda da biodiversidade e o impacto social da população que residia numa determinada área, tá? Migrem para outra página aí, vamos lá. 50 e 60. Temos aí, então, impactos da construção da usina de Belo Monte. Vou pedir para vocês lerem. Exatamente. Leia o primeiro quadrinho aí, preto. Primeiro quadrinho. A construção da barragem do Xingu causará inundações constantes de altamira, consequentemente, com o bloqueio do rio, uma área de 100 km será a vazão reduzida pode até ser. Exatamente. Segundo ponto, segundo quadradinho. Construção. Construção. No processo de construção da usina foram ampliados aproximadamente 40 mil litros direto e indireto. Isso aqui os movimentos, Isso. Pontos positivos e negativos. Desmatamento, continua. Desmatamento. Vamos lá? mas escavações para a construção do canal foram reunidos por 100 milhões de metros quadrados de material equivalente a 42% do volume. Outro. Canal de derivação. A construção desse canal altera o nível original do rio. O objetivo é levar a água para a casa de e as respostas principais do qual modificam a turbina da usina. Próximo. As medidas têm de aproximadamente 2 quilômetros, 2 quilômetros, essa distância equivalente ao uso de volta de São Paulo a Porto Alegre. Além da destruição das florestas e ocupação desordenada, intensificada pela construção de vias e pela chegada de imigrantes, intensificou ainda mais o desmatamento na região. Próximo. Aproximadamente 24 meses para o crescimento de vida prejudicada por uma atividade mais atividades como festa e navegação. potencial as baixas eficiência. Durante os 6 meses de período de estiagem, a usina terá seu potencial reduzido. Gerará cerca de 4.408 megawatts contra os 11.233 megawatts por projeto original. Potencial. Então vamos lá. A capacidade de gerar 11 megawatts suficiente para abastecer 2 cidades do tamanho de São Paulo. Com a casa de força de implementar o reservatório 4 a uma província de 133 megawatts. Então vamos lá. A gente está falando, em resumo, vocês viram aí alguns impactos que falou sobre a construção dessa usina hidrelétrica. Oi? Belo Monte. A gente viu a localização dela lá no outro mapa, tá?
Então, vamos lá. A gente viu aí alguns pontos positivos e negativos da construção dessa usina hidrelétrica, mas o principal que eu chamo a atenção de vocês é esse aí do final, que, embora a usina hidrelétrica ela tenha uma capacidade X de geração de energia, a longo prazo, estima-se que ela não vai ser utilizada em sua totalidade, tá? Então, é aquilo, né? É uma mega estrutura que teve impactos sérios, ambientais e sociais. Oi? Você tem o quê? Dá. Não, é só você simplesmente retirar isso aqui, ó. A água não é barrada atrás dessa passagem que você está vendo aí nessa imagem? Sim. É só você liberar para a água passar. O reservatório que tiver atrás, ele vai secar. Mas aí a água passando não vai ter problema não, manter a estrutura não. É só deixar todas as comportas da hidrelétrica abertas para a água passar. Não, aí está desligada, a água só vai passar, não vai gerar energia não. Tá? Vamos lá. Temos aí uma questão na página... temos 3 aí, né? Vamos responder para a gente finalizar, porque aí depois só fica só a rede de palavras e as atividades que eu vou deixar para vocês fazerem depois. 10 e 3. Aponta os principais impactos negativos decorrentes da construção da usina de Belo Monte. Coloquem aí, desmatamento, comprometimento dos cursos d'água, vírgula, Sempre cada ponto que eu for falando, vocês coloquem uma vírgula. Desmatamento, vírgula, comprometimento dos cursos d'água, inundações e secas. E o estilo de vida de povos tradicionais. Inundações e secas. E prejudica o estilo de vida de povos tradicionais. Ok? A terceira ela é uma resposta pessoal. Considerando os aspectos positivos e negativos da construção da usina de Belo Monte, qual a sua opinião a respeito disso? Você é contra ou a favor da construção da usina? Explique a sua resposta. Vocês dizem aí se concordam ou se não concordam, tá? Eu vou ver se eu disponibilizo para vocês lá pelo Instagram um link de um documentário que fala sobre a construção dessa usina, tá? E se vocês tiverem com tempo, deem uma olhadinha lá, tá? Número 4. A produção de energia elétrica e agropecuária e a exploração dos recursos da natureza são necessários para atender às necessidades das demandas da sociedade. Então, isso aí está claro, tá? A gente precisa, os seres humanos precisam se apropriar dos recursos naturais para atender às suas necessidades. Até aí tudo bem. A partir disso, debata sobre as seguintes questões. É possível desenvolvimento sustentável? O que poderia ser feito para amenizar os impactos gerados pelas atividades econômicas? Então, aí o que é que vocês pensam? O desenvolvimento sustentável, ele é possível ou não? De que forma? Ou seja, é possível sim, desde que haja a combinação entre a conservação ambiental e as melhorias da qualidade de vida da população, não é isso? Dentro do complexo regional. É possível desde que combine a conservação ambiental, a conservação ambiental
desde que combine a conservação ambiental e a melhoria das condições de vida da população ou dos seus habitantes. Porque lembrem que disso a gente está falando do complexo regional da Amazônia, tá? Das condições ou qualidade de vida dos habitantes, lá do complexo regional. Então, pessoal, só para a gente finalizar. Vimos aí, então, alguns aspectos econômicos, naturais e sociais referente ao complexo regional da Amazônia. Vimos que, apesar de ser uma região que, historicamente, ela levou um certo tempo para ser integrada às outras regiões, hoje ela já está integrada, tá? E possui uma grande diversidade de atividades econômicas e possui uma grande reserva de recursos naturais, tá? Só que, por ser uma região rica em biodiversidade e de grande interesse de exploração econômica, a região ela vem sofrendo, então, grandes impactos ambientais, tá? E, claro, também sociais, porque mesmo que ela seja o complexo regional que abriga o menor quantitativo populacional, a gente sabe que lá é uma região onde há muitos povos tradicionais que realizam atividades totalmente ligadas à terra. E essas atividades econômicas ligadas principalmente a grandes empresas acabam impactando aí a vida dessas populações, tá? E também o meio ambiente, tá? Ó, já tocou, tá certo? Vou dar um intervalo para vocês, mas vou deixar aqui na tela gravando todas as páginas, tá? E vocês olhem, quem está aqui na sala, olha no final do vídeo, quando for postado, para atualizar a rede de palavras e a tarefa, tá? No final. Ó, tá passando aí na tela, tá gravando, tá? Vocês vão vendo aí as respostas. Próxima página, passando aí, tá? Vão atualizando depois. Se não pegar agora, pega no final do vídeo quando ele for postado, tá? Não tem problema. Ela já estava falando, eu estou daquela embaixo já. Depois eu faço. Hã? Eu também. É isso, pessoal. Então, finalizando por hoje, tá? Tchau, tchau para vocês. Vou encerrar a gravação. Eu vou deixar o livro aí na tela, tá? Para quem estiver em casa, se quiser ir atualizando. E é isso. Quem não atualizou, pega depois na gravação. Tchau, tchau.